Queridos alunos, boa tarde. A nossa primeira aula de hoje, matemática. Para nossa aula de matemática, nós ainda falando de números decimais, porém, eu estou fazendo com vocês um apanhado, de atividades, denominei simulado, para que vocês façam uma revisão dos conteúdos, visando a provinha do governo, Vocês vão precisar fazer a prova do governo, então vamos fazer umas atividades para recapitular. Então vamos lá? Pegue o seu formulário, tá? E acompanhe comigo. Então no formulário eu coloquei simulado 2, Fizemos na segunda o primeiro, hoje o simulado 2, quarta semana, PET 7, tá assim. Léo e Alessandro decidiram juntar suas coleções de jogos de videogame. Léo possui 18 jogos e Alessandro 25 jogos, 25. A quantidade de jogos que eles têm junto é igual a... E aí nós temos 4 opções. Você faça a continha e escolha a opção. Depois nós temos o número 2. Observe as figuras a seguir, são figuras geométricas. Tá assim, A que representa uma figura espacial é o... E aí temos aqui a região quadrada, o círculo, a região pentagonal ou cilindro. Tá? Lembre que uma figura espacial... ela precisa ter mais de uma dimensão, tá, gente? Não é plana. E nós temos aí região quadrada. Por quê? Porque não tinha como você marcar. E aí, o que eu fiz? Aí eu coloquei as opções aqui, ó. Região quadrada, cilindro e círculo, cilindro ou região pentagonal. Aí você vai marcar a opção correta. Número 3. Gabriel, montando o seu álbum, e já tem 52 figurinhas. Em uma brincadeira, conseguiu mais 29 figurinhas e terminou de completar seu álbum. A quantidade total de figurinha no álbum é igual a... ele tinha 52. Ele conseguiu as 29 que faltavam. Quantas figurinhas é preciso para completar o álbum? E aí tem as opções, tá? Você olha aqui as opções, faça a continha e marca. Gente, eu tenho recebido tarefa que a pessoa marcou só a letra A de cima e embaixo. Para mim, não. Eu gostaria que você fizesse igual muitos têm feito. Marcar qualquer coisa só para falar que fez, não vejo vantagem. Não vejo. Tá? Mas, o ano que vem quem vai sentir falta disso é você. Se você quiser continuar fazendo assim, tá, gente? Não é para todo mundo, não. A pessoa que fez isso sabe. Ele vai lembrar que ele marcou só a letra A, tá? Eu tô falando ele porque foi um menino, senão as meninas falam, será que foi eu que a professora tá falando? Não, dessa vez foi um menino, tá? Então vamos lá. A figura a seguir representa um cubo. A figura geométrica que corresponde às faces desse cubo é uma região. É uma região o quê? É uma região pentagonal? É uma região circular? É uma região triangular? Ou é uma região quadrada? Para formar. Se eu pegar qual figura, plana, eu consigo montar um cubo. Se eu pegar um círculo, eu consigo montar um cubo. Se eu pegar um triângulo, eu consigo montar um cubo. Então, qual é a região que eu preciso para formar um cubo? Então, vamos aqui. Depois nós temos a questão de número 5, tá? Assim. A figura a seguir representa um pedaço de uma régua. Um pedaço mesmo, gente. Ela para aqui, ó, tá? Dividida em centímetros, milímetros,
cada centímetro dessa régua possui 1 milímetro, 10 milímetros, 100 milímetros ou 1000 milímetros? Para cada 1 centímetro eu tenho quantos milímetros, tá? Nós já falamos disso. E você vai escolher a opção correta e vai marcar para mim. Número 6. Em uma brincadeira, Pedro tinha 57 bolinhas de gude. E, ao final, Pedro ficou com 42 bolinhas. O total de bolinhas que Pedro perdeu é igual a... Ele tinha 57, agora ele tem 42. Quantas ele perdeu? Você vai olhar aqui as opções e vai marcar a opção que ele fez. De repente nem precisa fazer a continha, né? Mas é preciso olhar as opções, né? Falar, vou marcar tudo letra A, não. Número 7. Observe a figura a seguir. O algarismo 2, no valor do peso líquido do produto, representa. O algarismo 2 é o valor absoluto e o valor relativo. Tá aqui. Então, tem aqui o número 2. Tá aqui o peso está bem nítido, tá? Então, você vai olhar aqui no peso do produto e vai ver quanto equivale esse número 2 aqui. Na casa do quadro de valor e lugar, que lugar ele ocupa, tá? E aí, você vai colocar. Tem aqui as opções: 2 gramas, 20 quilogramas, 200 gramas, 2.000 miligramas. Então, não sei, você vai olhar lá onde ocupa o 2 e aí vem aqui e marca a opção correta. Os sólidos a seguir são chamados de poliedros de Platão. A gente nunca fala que é de Platão, né? É igual a tábua de Pitágoras, você fala só uma tábua, você fala uma tabuada, né? E aqui ele que é o poliedros de Platão. Então, nós temos aqui, que é fogo, terra, ar e água. São 4 figuras. E aí, o que ele faz? Ele abre essas figuras para deixar elas no plano, para que você veja qual desses planos forma aquela figura que são os poliedros. Então, tá assim, segundo Platão, o seu criador, cada poliedro representa um elemento da natureza. Observe agora a planificação desses poliedros. Ele te mostra. Aí mais abaixo, porque essa questão ficou longa, né? Por causa das imagens, tá? E aí, mais abaixo ele pergunta assim, ó. A sequência das planificações é água, terra, fogo e ar. Da planificação, tá, gente? Da figura, não. Ou seja, é o segundo Platão aqui, ó. A sequência aqui é uma, a sequência de cima é outra. Ele quer que você olhe na planificação. Depois ele fala fogo, ar, água e terra. Terra, ar, água e fogo. Água, ar, terra e fogo. Não sei. Então você vai olhar ali e vai prestar atenção. Eu aqui. E prestar atenção qual é a resposta certa. Número 9. Número 9 fala assim: Mariana quer distribuir 2 litros de água em garrafa cuja capacidade é de 250 ml cada uma. Para distribuir essa água, Mariana utilizará aí, a mesma, eu não entendi porque está entre parênteses, né? A mesma quantidade ou menos de 6 garrafas. Ela vai utilizar menos que 6 garrafas. Ela vai utilizar exatamente 6 garrafas. Ela vai utilizar exatamente 8 garrafas. Ela vai utilizar mais de 8 garrafas? Não sei. Você vai fazer a divisão e vai ver quantas garrafas ela vai utilizar para fazer essa divisão de uma garrafa que tem 2 litros em garrafas de 250 ml. Tá? Depois nós temos aqui Pedro, é o número 10. Eu não pus número aqui, estou procurando o número. É o 10. Vou colocar agora, se você deixar para depois eu esqueço. 10.
Pedro e João disputavam um jogo com bolinhas de gude. Tem aqui um desenho com as bolinhas de gude do João e outro aqui com as bolinhas de gude do Pedro. Depois tá assim: observe a quantidade de bolinhas no início do jogo e no final do jogo. Ó, afirma aqui. Quando você olha as bolinhas do João no início do jogo, você vê que é uma quantidade. Quando você olha no final, é outra. O Pedro também, no início é uma quantidade, no final é outra. E aí ele quer que o que você pode afirmar diante da imagem que você está vendo. Né? Então ele pergunta assim: Pedro ganhou 8 bolinhas do João? Pedro perdeu 8 bolinhas para o João? Pedro ganhou 6 bolinhas de João? Pedro perdeu 6 bolinhas de João? Não sei. Você vai olhar aqui os montinhos de cada um e ver quanto que quem ganhou, ganhou do outro, tá? Então, para a aula de matemática, para a atividade de matemática de hoje é só, tá? Eu espero que você tenha paciência de ler e responder direitinho, para que fique uma atividade bem feita, para que você possa aprender com ela, tá? Então, até a nossa próxima aula de matemática, que é na sexta-feira, né? Então, tchauzinho. Até a nossa próxima aula de hoje.